Muito bem. A ideia do vídeo de hoje é a gente falar sobre um pouco sobre softwares que normalmente não estão na camada de automação ou não estão dentro do conceito do que são softwares de automação, mas que a gente pode mostrar que se os dados estiverem conectados, nós conseguimos fazer relação de informações de uma melhor maneira, né? Muitas vezes a gente não consegue conectar o RP de maneira simples com a produção. Na arquitetura tradicional, nós conectamos o RP a um MES e o MES ao sistema SCADA para que a gente possa disponibilizar e fazer a aquisição dos dados, né? Nesse caso, eu vou mostrar como nós conseguimos pegar não só os dados do RP, mas também os dados, por exemplo, de um CRM, que é uma ferramenta voltada para vendas ou marketing, pegar esses dados e começar a fazer correlação com os dados de produção, né? Então, nós implementamos e utilizamos normalmente uma plataforma chamada Odoo, que é uma plataforma open source, e a gente consegue fazer toda a implementação dela por aplicativos, né? Existe toda uma metodologia que nós trabalhamos para gerenciar e colocar todos os aplicativos necessários para o cliente, a maneira que o projeto vai encaminhando. Então nós vamos usar o Odoo aqui como exemplo, porque é o que nós normalmente implementamos. Eu vou mudar aqui para a minha área de desenvolvimento, né? E eu vou mostrar para vocês o Odoo como para começar, né? O Odoo, ele basicamente tem essa cara aqui, deixa eu voltar aqui para os aplicativos. Então, ele detém vários aplicativos dentro da sua plataforma. Então, você tem aplicativo de vendas, para restaurantes, para manufatura, para CRM, que é o que a gente vai utilizar hoje. Então, você tem diversos aplicativos e você vai implementando eles conforme a necessidade do nosso cliente, né? Então, conforme a gente vai crescendo o conhecimento da plataforma, a gente vai implementando outros aplicativos que fazem sentido para ele, né? Então, eu vou mostrar, por exemplo, dentro desse aplicativo, dentro dessa infraestrutura, que é o ERP, nós vamos pegar o aplicativo de CRM, tá? Então, eu já instalei aqui o aplicativo de CRM, então ele está aqui rodando. Dentro dele eu tenho diversas opções, então, por exemplo, eu tenho a parte de reportes, então eu posso fazer forecast, eu posso fazer pipelines, os gráficos, né? Posso mudar o tipo de gráfico, posso, pelo que eu vou medir, dias para fechar, é, qual é o valor esperado de receita, né? Então eu tenho várias opções de relatórios dentro dele, mas todos os aplicativos eles são altamente customizáveis. Então a gente pode customizar e fazer as relações de dados que o cliente pedir. Mas o que mais vai importar para a gente agora é da parte do forecast. Então eu vou tirar aqui os filtros e vou deixar todas as opções, as oportunidades em aberto. Então eu tenho aqui as oportunidades, eu tenho aqui os estágios das oportunidades, né? Então geralmente isso aqui não vai aparecer em nenhuma relação direta com a produção, mas ela é muito importante. Vou dar um exemplo. Se você tiver com o seu time de vendas na frente de um cliente e ele fecha um pedido, né, ele consegue fechar ali uma negociação, normalmente ele vai pegar esse dado, ele vai atualizar o CRM, esse CRM vai gerar um relatório que vai para alguém do time interno, essa pessoa ou essas pessoas vão disponibilizar esses dados em Excel ou imputar esses dados em algum outro software, que nesse software vai para o ERP, que aí comunica com o MES. Então existe toda uma cadeia de informação onde você pode perder o dado, né? E principalmente uma das maiores tendências hoje da indústria é você ter produtos específicos com alta escala de produção. Então você tem um tênis com um formato específico, mas que você consegue produzir ele em grande quantidade, né? Na arquitetura normal, você não vai conseguir fazer isso de uma maneira direta. Mas eu vou mostrar aqui, a ideia é mostrar aqui como que a gente consegue fazer isso de uma maneira simples e rápida para que os dados estejam disponíveis em todos os lugares. Então, numa aplicação convencional, dentro da minha parte de aplicativos, o que eu faria era
criar aqui um novo aplicativo, onde eu iria construir uma API para pegar esses dados e disponibilizar em algum lugar. Eu construí essa API, mas fora dali do NS, então eu construí aqui uma API que está rodando, e aqui eu vou pegar os dados, e eu tenho aqui um HiveMQ que está rodando com os dados que estão sendo gerados pela minha API. Então, o que a minha API faz? Ela entra dentro do dentro do banco de dados, pega os dados do CRM e disponibiliza ele dentro de um MQTT, dentro de um broker, via MQTT, tá? Então, se eu rodar a minha API aqui, vocês estão vendo aqui que não tem nada, né? Então, se eu rodar a minha API, ela, além de começar a buscar os dados do CRM, apenas para ilustrar, eu também coloquei dessa API uma parte de criação de dados de uma fábrica, por exemplo, de alimentos e bebidas, né? Onde você vai ter lá os OEMs, onde você vai ter os fabricantes de máquina, que vão disponibilizar os dados dentro desse UNS. Então, para ver melhor o que está acontecendo, eu vou desconectar aqui do meu MQTT, vou conectar de novo, ele vai ficar limpo aqui. Eu vou rodar de novo aqui a minha API, e aí vocês vão ver o que eu quero dizer com organização dos dados. Então, usando o conceito de UNS, nós temos os dados aqui separados em Enterprise, Site, Área, e aí você tem, por exemplo, todos os dados do armazenamento, da pasteurização, da mistura, junto com os dados do CRM. Então, esses leads aqui são exatamente os leads que estão dentro do meu CRM do Udu. Então, agora que eu tenho todos esses dados aqui, no momento em que eu disser que uma oportunidade saiu de proposta e foi para o ON, todos os meus dados estão disponíveis dentro do meu broker, aptos a serem consumidos, por exemplo, diretamente pelo MES ou diretamente pelo ERP. E aí eu posso enviar uma informação dizendo o seguinte, olha, aquela oportunidade ela mudou de opportunity para on, então eu ganhei aquela oportunidade, e eu já posso colocar aquela variável, aquela informação de quantidade de produtos já disponível ou colocar dela dentro de um campo, dentro do MES, para que a gente possa fazer o scheduling de produção. E aí a gente o time de produção já vai poder saber se aquela venda ela é factível de ser produzida naquele prazo, por exemplo. Tudo de maneira automaticamente. Por quê? Porque o dado está disponível para consumo dentro da arquitetura do NS, né? Então, essa é uma facilidade que o Udu tem como ERP, né? Então, a gente consegue disponibilizar praticamente todos os dados dentro deles, CRM, venda, própria manufatura, nota fiscal. E aqui a gente consegue fazer, por exemplo, conectar dentro do ONS um software de visualização onde a gente pode começar a fazer a relação de dados entre venda e qualidade do produto, por exemplo. Tipo de venda e quantidade de matéria-prima. Então a gente vai começar a relacionar agora duas áreas que poderiam ficar distintas, como vendas e produção, em termos de dados, né? Mas agora dessa maneira que a gente consegue fazer isso de maneira automática e os dados vão estar disponíveis para todos, em qualquer lugar, a qualquer momento. Tá? Essa é uma aplicação simples do Udu, é uma aplicação simples aqui do MQTT e do NS, mas é para mostrar como que na vida real a gente consegue melhorar isso. Tá bom? Então, se você gostou do vídeo, gostou da aplicação, deixa o like, se inscreve e até a próxima.